No século XVIII, o mundo se encontrava em situação de epidemia vulnerável pela ocorrência da varíola. O vírus altamente contagioso se propagava em meio à população através do contágio. Foi então em Londres que Edward Jenner, em 1746, desenvolveu a chamada vacina, coletando secreções das feridas de uma pessoa contaminada e introduzindo em uma pessoa não contaminada, chamando esse processo de variolação, que consiste em produzir anticorpos através do inóculo do vírus no indivíduo. A vacina, apesar de ser uma potente estratégia para a prevenção de doenças, que inclusive pode levar à morte, infelizmente sempre encontrou resistência da sociedade por diversos motivos, inclusive movimentos antivacinais. A exemplo, temos recente a última vacina explorada como prevenção do Covid-19. Para chegar à população, seu desenvolvimento foi explorado em veracidade pela ciência. Contudo, as crendices populares ainda vigoraram em especulação, dificultando assim a adesão da vacina. Um único propósito: promover a saúde da população. Contudo, temos um dos maiores programas de imunização mundial. O SUS oferece 5 calendários vacinal, dando cobertura desde o nascimento até o final da vida do indivíduo. Esse calendário compreende a imunização do RN da criança, do adolescente, do adulto, da gestante e do idoso. Sendo assim, o indivíduo tem a prevenção em sua integralidade em todas as fases da vida. A importância da vacinação, porque ela é necessária durante a infância e os riscos de não vacinar a criança. A vacinação na infância ela é de extrema importância, pois ao nascer a criança entra em contato com o mundo externo fora do útero materno, onde ela fica sujeita a contrair doenças que podem prejudicar, agravar ou levar ao óbito. Se há o calendário de vacinação, de acordo com a idade, ela será vacinada, promovendo uma proteção contra doenças já existentes, sendo importante também levar a criança para receber doses de reforço ou em campanhas quando solicitado, de acordo com a orientação do profissional da saúde. E é por meio da vacinação que o nosso corpo ele é estimulado a criar anticorpos contra doenças, ou seja, vai garantindo uma boa imunidade. Quando acontece uma falha na cobertura vacinal, quando as mães deixam de levar os seus filhos para serem vacinados, essas crianças ficam desprotegidas e podem contrair doenças que já estavam fora de circulação no Brasil. E a volta dessas doenças causam grandes preocupações, pois podem interferir no funcionamento adequado do organismo, trazendo algumas sequelas físicas, mentais ou levando ao óbito. Quando é contraindicado a vacinação nas crianças? Não é indicado vacinar as crianças que tiveram ocorrência de hipersensibilidade confirmada ao recebimento da primeira dose da vacina. Também não é indicado quando há hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. A ocorrência de febre após a administração da vacina não se constitui uma indicação não se constitui uma contraindicação na dose sequente. É uma reação normal do insumo no organismo. E a vacinação infantil ela é essencial para que o seu filho esteja imune a diversas doenças. Muitos pais e cuidadores eles deixam de levar seus filhos para vacinar por medo, das reações adversas ou por acreditarem em teorias negativas relacionadas à vacina. Muitas informações falsas sobre a vacina circulam diariamente. É preciso ter em mente que os benefícios da imunização são maiores que os riscos relacionados às reações. Os efeitos mais comuns após a vacinação são febre, dor, vermelhidão, inchaço e calor no local da aplicação. E no ano de 2022, de acordo com os dados coletados do mês de janeiro e setembro, o índice geral de cobertura vacinal da população brasileira estava em 44%, muito abaixo dos índices mínimos recomendados pelo Ministério da Saúde.
que são 90% a 95%. No ano passado, em 2021, a cobertura foi de 60%. A última vez que a meta foi alcançada foi só em 2015, que chegou a 95%. E alguns dos principais fatores que influenciam a baixa cobertura vacinal são relacionados à desinformação, fake news e à pandemia do Covid-19, que agravou a baixa cobertura de vacina nos últimos anos, principalmente em 2022. Com essa queda, a população infantil ela fica mais exposta, né, a doenças que antes não eram mais uma preocupação. Doenças como sarampo, poliomielite, meningite, rubéola e a difteria. Elas correm risco de voltar. Segundo os dados enviados pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, até o dia 14 de outubro de 2022, a cobertura da vacina da polio em crianças menores de 1 ano é de 44%. Já a campanha nacional de vacinação poliomielite, ela atingiu 65% do público-alvo de crianças entre 1 ano e 5 anos que tomaram o reforço da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, até o mês de setembro de 2022, o Brasil está abaixo da meta da vacinação contra sarampo, que foi 47% das crianças, só 47% das crianças foram vacinadas. Até o presente momento, novembro de 2022, o Ministério da Saúde continua com as campanhas contra a poliomielite e o sarampo. Portanto, é necessária a vacinação para a proteção das nossas crianças. Procure uma unidade básica mais próxima e atualize, né, a caderneta de vacinação do seu filho. E algumas vacinas que protegem as crianças dessas doenças que estão querendo voltar. Vacina contra a poliomielite, ela tem 3 doses. 3 doses da VIP e 2 doses de reforço da VOP. A primeira dose com 2 meses e depois com 4 meses. E a outra 6 meses, sendo essas VIP. Segundo, claro, sendo intramuscular. E terá outra de reforço com 1 ano e 3 meses e com 4 anos da VOP. Essa é via oral, aquela em gotinha. A poliomielite, a paralisia infantil, é uma doença contagiosa e aguda. Ela é causada por vírus que pode infectar as crianças e os adultos. E em casos mais graves, ela pode acarretar paralisia nos membros inferiores e pode ser fatal. A vacina é a única forma de prevenção e é de extrema importância para a proteção das crianças. Agora a vacina contra a difteria, ela é chamada de penta e protege a criança contra a difteria e outras doenças, tétano, coqueluche, hepatite B e algumas outras. A vacina ela tem 3 doses, a primeira dose com 2 meses, a segunda com 4 meses e a terceira com 6 meses. A difteria ela é uma infecção no nariz e na garganta, ela produz uma camada de matéria cinzenta na parte de trás da garganta e os casos mais graves pode dificultar a respiração e causa asfixia mecânica aguda, que é bem séria, e a vacina é o melhor meio de prevenção, o único meio de prevenção. Eu vou falar um pouco sobre algumas vacinas que são de extrema importância durante a infância. A vacina da meningite. O que é a meningite? A meningite é caracterizada por um processo inflamatório das meninges, que são membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal. Ela é causada principalmente por vírus e bactérias, e as crianças menores de 5 anos, elas são mais atingidas, elas estão mais suscetíveis a contrair essa doença, e ela é uma doença muito grave que pode causar o óbito. A vacina Pneumo 10, ela protege contra a meningite e pneumonias, otites também e sinusites, incluindo a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e um reforço aos 12 meses de idade. A meningo C protege contra a meningite do subgrupo C e a primeira dose é aos 3 meses, a segunda dose aos 5 meses e também ela faz um reforço aos 12 meses. Vou falar também um pouquinho sobre a vacina contra o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal. A transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo a outras pessoas. A única maneira de se evitar o sarampo é através da vacinação. A rubéola ela é uma doença aguda, muito contagiosa, também conhecida como sarampo alemão.
Uma característica da rubéola é a erupção vermelha na pele. A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Ela é aplicada em 2 doses, sendo que a primeira com 12 meses e a segunda com 1 ano e 3 meses. No caso da segunda dose, é aplicada a vacina tetraviral, que protege contra cachumba, sarampo, rubéola e a varicela. Essas doenças, na qual eu mencionei, elas só podem ser combatidas e extintas de uma vez por todas do planeta através da vacinação infantil. Dentre as vacinas que têm pouca cobertura vacinal para o público adolescente, temos a vacina HPV quadrivalente. Ela está destinada a meninos e meninas com idade entre 9 e 14 anos. Essa vacina previne contra infecções causadas pelo papilomavírus humano, que causa 6 tipos de câncer: câncer de colo de útero, vagina, vulva, pênis, anal e orofaringe. Então é muito importante que pelo menos 80% desse público-alvo esteja protegido. No Brasil, no ano de 2020, a cobertura vacinal para esse público foi de 40% das meninas e 30% dos meninos. Então ficou muito aquém daquilo que era necessário. Dentre as razões apontadas para não haver a cobertura vacinal, tem a questão da localidade onde a pessoa mora, pessoas que vivem em zona rural. Também no decorrer do tempo foram criados muitos mitos a respeito da vacina contra o HPV, de que pode causar infertilidade, que pode causar acidentes neurológicos, coágulos sanguíneos, também podem causar infertilidade e até mesmo que seria um salvo-conduto para a criança iniciar a vida sexual precocemente. A idade certa, de 9 anos, ela é importante porque previne que a criança tenha tido qualquer contato sexual antes da vacinação, o que impediria na eficácia da vacina. Todos esses mitos foram colocados por água abaixo por conta da literatura médica. Deixar de vacinar é muito grave, porque a infecção contra o HPV ao ano tem levado à morte de 266 mil pessoas. Também estima-se que 1 entre cada 100 mulheres desenvolverão o câncer de colo de útero até os 75 anos. Você deve se vacinar. A imunidade é uma importante ferramenta de prevenção contra o câncer. Então essa proteção ela é de longo prazo e pode ser muito importante para você ao longo da sua vida. Você pode até sentir vermelhidão e dor no local da aplicação, pode ter náuseas, vômitos, mas todas essas reações são nada comparadas às vantagens causadas pela vacinação contra o HPV. Não perca tempo, vacine-se contra os 6 tipos de câncer. Estudos realizados através da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia mostram que mais de 50% das gestantes deixaram de receber as vacinas de hepatite B, difteria, tétano e coqueluche nos últimos anos. Os motivos dessa baixa adesão às vacinas estão relacionados a fatores ambientais, individuais, socioeconômicos, escolaridade, históricos obstetrício, como número de consultas de pré-natal, idade gestacional, incluindo a falta de informação da segurança e eficácia das vacinas, além da pandemia de Covid-19. A vacinação é uma parte essencial do pré-natal. Nesse período, o sistema imunológico da gestante passa por várias alterações, tornando ela mais suscetíveis à contaminação por agentes infecciosos. A imunização protege a mãe, a criança, tanto antes do nascimento, no momento do nascimento e após o nascimento, até que essa criança possa completar o seu esquema vacinal. Os anticorpos da mãe passam para a criança por meio da placenta e depois do nascimento por leite materno. A falta de vacinação pode trazer várias consequências, levando a malformações, principalmente do sistema nervoso central, cardiovascular, parto prematuro e aborto. Por isso, é importante o início precoce do pré-natal, a quantidade certa de consultas, o que faz aumentar a chance de imunização materna, uma vez que isso possibilita a identificar as intervenções necessárias pelos profissionais de saúde. O papel dos profissionais de saúde pode influenciar as mulheres em sua adesão à vacina, a recomendação da vacina. Por isso, estudos apontam a necessidade de mais informação, capacitação, estimulação da equipe de enfermagem, a fim de tornar as orientações e registro de vacina parte da prática diária desse profissional. O Ministério da Saúde preconiza
que, a partir dos 20 anos de idade, a população se vacine contra sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. Porém, estudos apontam que a cobertura vacinal dessa população está caindo muito. Em 2021, teve menos de 59% de cidadãos imunizados nessa faixa etária. Especialistas defendem que as baixas coberturas têm como causas a pandemia, o relaxamento das pessoas diante ao desaparecimento das doenças e ainda as fake news referente aos grupos anti-vacina. Entre outros motivos também, a falta de campanha vacinal voltadas a essa faixa etária, a falta de conhecimento da necessidade de reforços vacinais, conceitos, crença, a falsa percepção da imunidade adquirida, percepção enganosa de que não é preciso vacinar porque a doença já desapareceu. Entre essas vacinas estão a vacina de tétano, as pessoas só lembram de vacinar quando tem algum ferimento. A vacina de febre amarela, por exemplo, a pessoa só lembra de vacinar quando é preciso fazer uma viagem. Então, se você é adulto, não sabe se teve a doença na qual a vacina protege, ou se perdeu seu cartão de vacina, vá a um posto de saúde mais próximo da sua residência, atualize o seu cartão vacinal. Além de se proteger, você vai proteger as pessoas em seu entorno. Quando se trata de vacina para o público idoso, nós temos uma importante vacina que é a PPV 23 pneumocócica. O público-alvo dela são pessoas com idade acima de 60 anos. Ela previne contra pneumonias, meningites, infecções dos pulmões, no ouvido, sepse. E quando a meningite ocorre, no caso do idoso, ela pode causar até mesmo a morte. É muito importante se vacinar. No entanto, essa vacina está prevista apenas para o público-alvo de 60 anos ou mais, que seja institucionalizado, acamado ou hospitalizado. Então, ela não é oferecida para a população idosa em geral. Isso acaba ocasionando baixa cobertura, porque todo o público-alvo previsto no PNI não quer dizer que seja toda a população que precise ser vacinada. Não bastasse isso, as próprias instituições de longa permanência, onde os idosos são institucionalizados, elas têm dificuldade de que a vigilância epidemiológica forneça as vacinas para serem aplicadas naquele local. Então, deixar de se vacinar os idosos é muito grave. No SUS, a pneumonia já é a primeira causa de hospitalização, mesmo antes da Covid. Também temos o caso da pneumonia pneumocócica, que leva à morte de até 22,8% das populações atingidas. E a pneumonia pneumocócica invasiva leva à morte de 56,2% da população. Internações de idosos associados à pneumonia são 78% dos casos, e desses, 18,53% levaram a óbito no Brasil nos anos de 2014 a 2019. A vacina PPV 23, ela reduz em muito a pneumonia adquirida na comunidade e a pneumonia pneumocócica invasiva. A vacinação tem se mostrado uma ferramenta muito importante para a diminuição da carga global de resistência antimicrobiana, com o uso racional de antibióticos. Depois da aplicação da vacina, você pode sentir dor, desconforto, náuseas, fadiga, astenia, assim por diante. No entanto, vale lembrar que essas reações são poucas comparadas às vantagens da vacina. No Brasil, o idoso deve se lembrar que a Política Nacional do Idoso prevê a atenção nos diversos níveis de atendimento, no sentido de prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso com medidas profiláticas e medidas de prevenção a doenças. Em 2020, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa levantou essa questão e levou até ao Ministério da Saúde a possibilidade de se estender a vacina contra a pneumonia a todos os idosos. Faça valer os seus direitos. Quem chegou até aqui merece ter dias melhores à frente. Como você já pôde perceber, a vacinação é de extrema importância para garantir a saúde de todos. Inclusive, a falta de vacinação ou a vacinação incompleta pode trazer de volta doenças gravíssimas que já foram erradicadas. Com o mundo globalizado, as pessoas viajam e, infelizmente, podem se contaminar em outras regiões do mundo onde a vacinação não acontece, como no Brasil.
Como você viu também, o calendário vacinal do Brasil é completo e integral em todas as fases da vida, mas isso nem sempre acontece em outras regiões do mundo. Doenças como a poliomielite, a difteria, o sarampo podem estar de volta. Infelizmente, a rubéola congênita atinge cerca de 100 mil pessoas pelo mundo. A falta de vacinação no nosso país pode trazer essas doenças de volta, doenças graves como a poliomielite, que já foi erradicada do Brasil em 1991. Bom, movimentos anti-vacinas em outros países como os Estados Unidos é muito forte e causa surtos de doenças que aqui são controladas como a varicela. Você precisa fazer a sua parte e proteger a você e a todos nós. Se vacinem!